Então quando vemos tudo isso, vemos as testemunhas, os anjos, Cristo, o Espírito Santo, a palavra, vemos aqui o que produz o temor de Deus, purificar-se, santificar-se. O que mais isso produz? Agora vamos ver sobre o que é o arrebatamento. Sobre aquilo que o Senhor prometeu. E ele disse, eu vou. E 1 aos Coríntios, capítulo 4, versículo 15. 1 aos Coríntios 15, 4. O Senhor, os apóstolos falaram sobre isso, que Cristo vai voltar. Quero que você veja isso e que leiamos em nossa tradução Almeida. 1, 2, 3, vai. Por isso, verdadeiramente vos dizemos isto pela palavra do Senhor. Vamos ler em voz alta. Nós que vivemos, que teremos permanecido. Até a vinda do Senhor não iremos aos que dormem. Vai, aqui estão as perguntas. Aqui estão algumas perguntas. Versículo 15, veja uma pergunta. Ele diz que é isso que nos resta. Do que você está cansado? Não do arrebatamento. Esse é o arrebatamento. Mas ele diz aqueles de nós que ficaram. Essa palavra, nós que ficamos. Até a vinda gloriosa do Senhor é a palavra para o remanescente fiel. Um remanescente é um sobrevivente de uma catástrofe. Espere. Aqueles de nós que ficamos, a esses ele vai de fato arrebatar. E o que sobreviveram? Todas as crises que virão daqui até que aconteça o arrebatamento. Porque todos nós temos que passar, ser processados, não processados porque alguém roubou sua vaga de estacionamento. Processados com muita grande dor. Terremotos, pestilências, Covid, pandemias. Não será a grande tribulação porque a igreja não vai passar por ela. Mas antes disso, haverá coisas tão terríveis que em determinado momento, os que sobreviverem a essas catástrofes são os que serão levados. Há muitos que não vão chegar. E eu oro a Deus para que toda a igreja do Rei Jesus chegue. Mas não apenas grite isso, coloque-se em dia com suas decisões. Ajuste sua vida com Deus. Obedeça a Deus. Obedeça a sua palavra. Não é só falar. E nós, os que ficarmos, precederemos os que dormiram. Ou seja, antes dos que ficarmos. Então, verso 16. Veja o que diz. Verso 16. Porque o próprio Senhor, com voz de comando, com voz de arcanjo, com trombeta de Deus, descerá do céu, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Os que morreram serão ressuscitados, mas nós, os que ficarmos, depois diz, nós precederemos aquilo. Quando falamos do arrebatamento, quero que veja o que é isso, o que é esse arrebatamento, esse evento tão significativo. Cristo prometeu, a palavra de Deus é verdadeira, todo homem é mentiroso, Deus é verdadeiro. Então diz que nós, os que ficarmos, com certeza vamos passar por coisas terríveis. Vem pandemias, vem terremotos, vem um monte de... A terra vai sair do seu eixo. E isso vai ser antes da grande tribulação. Isso é para processar as pessoas. E veja o que diz aqui, por favor, porque aqui vem o arrebatamento. Essa palavra que é intercambiada na Bíblia, muitas vezes é chamada de segunda vinda, outras vezes a vinda do Senhor, o grande dia do Senhor. E aí vem a palavra, sua aparição. Quando alguém de repente aparece, não é apenas uma visita. Quando alguém aparece, não é que fica, mas sim aparece em um momento e desaparece. Então veja, por favor, primeiro veio como o arrebatamento. Na primeira vinda, Cristo veio em carne. Vamos lá. Na segunda, e veio de repente ao templo, na segunda é o que se chama de arrebatamento ou aparição. Que ele vai aparecer, não vem para ficar. Aliás, nem toca o chão. Nós vamos encontrá-lo no ar. Oh meu Deus, mas aqueles que querem ir não estão prontos. Eles têm que estar gritando, diz. Mateus 24, 30. Quero que veja isso, por favor. Mateus 24, 30. E diz então, vamos ler 1, 2, 3, 4.
Então, por favor, me ajude a orar. Então, de repente, aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Então, todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens com grande poder e glória. Versículo 31. E ele enviará seus anjos. Quem você vai enviar? Aos seus anjos. Para onde? Reúna os seus escolhidos. Quem são os seus escolhidos? Aqueles que sobreviveram. Nem todos são escolhidos. A igreja inteira não vai embora. Só vai embora apenas quem perseverou até o fim. Bata forte. Diga amém. E a trombeta é um terraço de cogidos dos 4 ventos do extremo norte ao sudoeste. Os anjos os pegarão e nos levarão. Por favor, continue. Aí vem. Então o arrebatamento vem em 6º lugar. O arrebatamento é o que chamamos de arrebatamento. A palavra arrebatamento não aparece na Bíblia. Mas o arrebatamento está a uma curta distância. É a captura que é chamada de arrapazo em grego. Então quero que você veja isso. A palavra arrebatamento não aparece no Novo Testamento, mas temos palavras semelhantes. Harpazo. Levante a mão, por favor, e diga harpazo. Harpazo é como um harpazo. Dê um golpe no irmão adormecido, por favor. Não, olhe assim, harpazo. Harpazo, agarra harpazo. Agarra harpazo. Vamos, vá até a esposa que está ali, ela está dormindo. Harpazo significa orelha. Sequestro ou roubo. O sequestro vem dos britânicos. Não vou entrar em detalhes sobre essa história. Não estou interessado nessa teologia. O que me interessa é que você entenda que virão buscá-lo e que Cristo vai levá-los. A palavra harpazo então significa tomar, agarrar à força, tirar, arrancar do perigo bem no último momento. Arrancar, tomar à força algo que é seu. Em outras palavras, o arrebatamento não é algo assim que você diz: eu estou indo pelas nuvens. Ei, irmão, como vai, irmão? Não, isso é num piscar de olhos. Agora, estou lhe dizendo tudo isso para dizer que o arrebatamento acontecerá em tempos perigosos. Por isso é que dizem, os que sobreviverem. Então, nos momentos mais incertos, sombrios e perigosos para a igreja, continue, por favor. Teria que ser de outra forma. Nunca teriam usado a palavra harpazo, porque é resgatar no último momento de crise. Assim são as coisas que vêm sobre este mundo. Então elas vêm, não há saída. À medida que nos aproximamos de 2030, as coisas pioram, o mundo escurece e tudo fica pior. Continue, por favor. Fica pior. O arrebatamento é apenas para aqueles que estão vigiando e chorando. 2 são aqueles que foram, aqueles que tomaram, aqueles que foram processados e sacudidos, aqueles que levam uma vida santa, aqueles que estão cheios do Espírito. Continue, por favor. Aqueles que têm suas lâmpadas cheias de óleo, aqueles que guardaram a fé até o fim, aqueles que tomaram a decisão de se santificar, aqueles que estão em chamas por Deus, aqueles cuja fé está vibrante. Se eu perguntar aqui hoje, quantos de vocês têm uma fé vibrante? De 50% a 70% não a tem. O que você acreditava antes, já não acredita mais. Você já sabe que sua fé diminuiu, não está vibrante. Siga, por favor, estamos alinhados à esperança de Jesus Cristo. Siga, por favor, alerta, vigilante. A pergunta é, estaremos prontos? O arrebatamento não é simplesmente um conceito teológico. É um arrebatamento, é algo que o toma à força e o leva. Siga, por favor, então, qual é a analogia? Quando se apresenta no arrebatamento, uma das analogias é o relâmpago. Os relâmpagos não vêm da terra, eles vêm de cima. Os relâmpagos são sempre inesperados. De repente veio um relâmpago. De onde veio? Não sabemos. Diz que será como o relâmpago. Segundo, a segunda analogia que nos é dada é como um ladrão à noite. E como é um ladrão à noite? 1 de Tessalonicenses capítulo 5, verso 1. Porque, vamos ler, 1, 2, 3, vai. Porque acerca dos tempos e das estações não tendes necessidade, irmãos. Ei, o que está dizendo é, vocês precisam conhecer os tempos em que estamos vivendo. Não há necessidade de que eu ensine vocês, vocês têm que saber. E alguém diz, não tendes absolutamente nenhuma necessidade de que vos escreva.
O verso 2 diz de forma muito clara: porque vós sabeis perfeitamente que o dia do Senhor virá assim como um ladrão à noite, perfeitamente de repente. Ah, mas o dia e a hora ninguém sabe. O dia e a hora, mas não diz o ano, não diz a estação. Não diz, esse dia vocês sabem a estação que está chegando. Vem como um ladrão à noite. Continue. O ladrão à noite não te avisa. Ele diz: ei, vou te assaltar hoje. Você pode me receber com um café, por favor? O ladrão vem e você não sabe a que horas ele chega. Temos que estar vigiando. Essa é a outra analogia, vamos lá. A outra analogia é o relâmpago que vem de repente, sem ser esperado. O outro é o ladrão da noite, por favor, continue. Os mortos em Cristo agora, a ordem. Quando esse arrebatamento chegar, qual será a ordem? Primeiro, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. O segundo, aqueles que estão vivos. Quem são os que estão vivos? Um remanescente. Há outros que não estarão vivos. Há outros que não chegaram a esse ponto. Há outros que desistiram. Há outros que desertaram. Há outros que negaram a fé. E aqueles de nós que estão vivos. E aqueles que permanecem. Ops. Por favor, continue. Então, aqueles que permanecem. Quero que você leia a tradução grega. Rick Renner é uma tradução. Ele é um homem que sabe muito grego. E como ele traduz isso? Primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 15 a 17. É um livro inteiro, mas eu o encurtei para que as pessoas possam entender. Vamos todos ler com as mãos levantadas. Aqueles que não creem no arrebatamento, Jesus confirma. Los Angeles confirma, sua palavra confirma. E quando isso vai acontecer? Breve. E para quem ele vem? Para um remanescente. Não para toda a igreja, nem toda a igreja está pronta. Quero que você veja. Vamos ler. Por favor, me ajude, músico. Porque isto vos anunciamos pela palavra do Senhor. Aqueles que são espiritualmente vivos, espiritualmente robustos, espiritualmente prósperos, espiritualmente vibrantes, vigorosos e cheios de vida. Estou falando sobre o remanescente fiel de crentes verdadeiros. Um remanescente para quem ele vem, espiritualmente vivos e verdadeiramente vibrantes, que resistiram e sobreviveram aos terríveis furacões, aos devastadores terremotos, à fome, à nudez, à pestilência, a outra grande pandemia. Todos esses que, antes que o arrebatamento final aconteça, vão realmente acontecer. E esses que bravamente sobreviveram. Você sobreviveu à ofensa que te fizeram. Você sobreviveu ao divórcio pelo qual passou. Você sobreviveu à droga. Você sobreviveu à overdose. Você sobreviveu ao problema que tinha. Você sobreviveu, aquele que sobrevive. Aquele que não jogou a toalha. Aquele que não jogou a toalha. Aquele que não desistiu. Gritar: eu sou um deles, eu sou um remanescente. Aquele que verdadeiramente sobreviveu. Aquele que firmemente acreditou em meio a grande dificuldade. Quando te rejeitaram, você rejeitou, você sobreviveu. Sobreviveu à rejeição, sobreviveu à perseguição, sobreviveu ao câncer, sobreviveu aos problemas. Aqueles que bravamente sobreviveram, adultos, idosos, jovens, que sobreviveram a essas crises, aos furacões, aos terremotos, às pandemias. É isso que eu venho buscar. Dê um grito. E falando de remanescente de crentes espiritualmente vivos e vibrantes, parece com a igreja que temos hoje? Não. Vivos e brilhantes. E para que eu dê uma pausa para Deus, tenho que dizer isso 4 vezes. Vivos e brilhantes. Quando a palavra de Deus está sendo pregada, você está no telefone. Vivos e brilhantes. Onde está a verdadeira igreja remanescente, que está viva na fé, no poder, no milagre, verdadeiramente viva. Estou falando do remanescente fiel que resistiu e sobreviveu a tudo o que veio e virá e que tenha permanecido firme. Senhor, que eu seja um dos que permaneceu, que eu seja um dos que ficou, tem misericórdia de mim. Oh, sim, eu estou forte no espírito. Paulo diz: cuidado para que não sejas pregador e depois sejas eliminado. Levante sua mão e diga: Senhor, tenha misericórdia de mim.
Eu quero ser um dos que verdadeiramente permanecem depois de tudo o que acontece e de tudo o que está por vir a este mundo. Eu quero estar lá e que tenham resistido. E aqui vem, vamos ler. 1, 2, 3, levante a mão. Porque o próprio Senhor, quem será? O Senhor do céu tomará o comando como um poderoso e forte comando militar para levantar os santos e galvanizar as tropas de Deus. Muito obrigado. Para a ação e junto com esse comando divino, precisamente neste exato momento, também se ouvirá a imensa e poderosa voz de um arcanjo, junto ao som retumbante da trombeta de guerra de Deus. O que diz o som da trombeta? Diz que o som da trombeta de guerra de Deus, destinado a dar o sinal da batalha final, da vitória definitiva e da derrota completa de todos os inimigos de Deus, está prestes a acontecer. Vamos fortes, 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 com uma voz de comando, com a voz de um arcanjo, com a voz de uma trombeta. Cristo veio em uma festa de trombetas, em uma festa de Pentecostes, de uma festa de trombetas, uma festa de tabernáculos. Ele retorna em uma festa de tabernáculos, ele retorna em uma festa de trombetas, a trombeta de Deus. Estaremos lá, ouviremos a trombeta. Tem som? Eu não sei se você anda na carne, se você está ocupado com as tarefas da vida, o trabalho, os negócios, a família. Se você está ocupado, você vai estar na carne. Naquele dia, apenas um remanescente vai ouvir, aquele que está vibrante, cuja fé está viva, não aquele que está ferido e maltratado com o irmão, não aquele que está bravo, mas aquele que está crendo em Deus, aquele que está servindo, aquele que está tocando, aquele que está evangelizando. O remanescente vai sobreviver. Diga: Senhor, eu quero 2. Leia 1, 2, 3. Então, neste momento exato e perfeitamente sincronizado, aqueles que estão verdadeiramente espiritualmente vivos, espiritualmente robustos e firmes na fé, Cristo não vem por uma igreja morta, mas sim por uma igreja vibrante, cheia de vida e fervor espiritual. Cristo não vem por uma igreja fria, adormecida. Ele vem por uma igreja que está viva, experimentando robustez, espiritualmente próspera, espiritualmente vibrante, espiritualmente vigorosa. Estou falando, por favor, veja atentamente como fala o remanescente. Por favor, levante a sua mão, velho. Diga ao remanescente: você quer ser remanescente? Diga ao remanescente: eu vou passar pelas dificuldades, pelas crises, pelos problemas, pela falência. Eu vou vencer porque eu vou terminar a corrida. Essa mensagem não vão pregar para você em outra igreja. Vamos ler novamente de novo. 1, 2, 3. Ok, cara, aqui há mais de 3.000 pessoas. E veja o que ele faz. Então levante a mão, uma igreja vibrante. 1, 2, 3. Então, em um momento exato, sincronizado, aqueles que estiverem espiritualmente vivos, espiritualmente robustos, espiritualmente prósperos, espiritualmente brilhantes, espiritualmente vigorosos. Estou falando do remanescente restante de crentes espiritualmente vivos e vibrantes, que verdadeiramente tenham sobrevivido e suportado tudo, absolutamente tudo o que foi relatado, e que ainda permanecem firmes ao redor do momento da gloriosa vinda de Cristo. Eles serão repentinamente e sobrenaturalmente arrebatados do perigo iminente, bem no último segundo, quando o Senhor iniciar uma operação divina de resgate para transportá-los nas nuvens para a sua presença. Eu quero que você fique de pé. Fique de pé. Fique de pé e fique de pé. E a Bíblia diz que naquele dia, a igreja de Cristo se alegrou muito e verdadeiramente com grande júbilo. A palavra alegrar-se significa dar uma volta no ar e depois soltar um grito. 1, 2, 3. Alegra-te. A batalha final. A batalha. Eles não fizeram tudo. Não quero gente fria, pessoas sem emoção. Pessoas que nem conseguem gritar. 1, 2, 3.
Alegrem-se muito porque Cristo está vindo. Para que o processo possa ocorrer de forma eficiente e sem interrupções, é fundamental que se passe o item ou a informação necessária, assegurando a continuidade das operações. Outro. Coríntios 15, 51. Vamos, filho. Tonga a trombeta. Meu Deus, sinto o poder de Deus aqui. Sinto o poder de Deus aqui. Cristo está vindo. Devolva sua trombeta. Eu costumo tocar a trombeta. Se você está em pecado, arrependa-se. Se você está agora em pecado, arrependa-se. Cristo está vindo. Eis que vos digo um mistério. Qual é o mistério? Que nem todos morreremos. Se Cristo vier agora, você e eu nunca vamos morrer. E nós seremos essa geração que não verá a morte, porque nós veremos a sua gloriosa vinda. Alegre-se. Qual é o mistério? Nem todos nós morreremos, mas todos seremos transformados. Versículo 52. Verso em um momento, num piscar de olhos. Pisque, por favor. Quanto tempo dura isso? Piscar. Num piscar de olhos no final da trombeta, porque tudo será alardeado. Coloque trompetistas. Há muita trombeta tocando aqui. E os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Deu uma alegria. 1, 2, 3.